noite a todos. Que as bênçãos de nossa Mãe Maria nos envolva nesta noite. Sabe, meus irmãos, o tema desta noite nos traz muitas reflexões. Antes de falarmos propriamente do tema, queremos recorrer a uma escritora americana, Louise Hay. Acho que alguém conhece por aqui, não é? Conhecem? Ela diz o seguinte, que no fundo do ser de cada pessoa há uma fonte infinita de amor. E Jesus, sabiamente, sabia disso. E vem nos trazer nesta noite a parábola do semeador. Uma parábola que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, itens 5 e 6. Esta parábola, meus irmãos, ela é considerada por muitos estudiosos a parábola das parábolas. Esta fala é de Caibar Schutel, um profundo estudioso também, pioneiro do Espiritismo no Brasil, e ele vem nos dizer isso também, afirmar que é uma das parábolas mais importantes que Jesus nos traz. Inclusive, ele diz que é uma das parábolas que Jesus, uma das poucas parábolas que Jesus dá a explicação ele mesmo aos discípulos. Como nós já falamos aqui algumas vezes, Jesus utilizava as parábolas porque são histórias curtas e de fácil fixação para nós. Então, nós vamos narrar aqui a parábola, para que a gente possa começar a trocar as ideias. Então, a parábola diz assim, o pessoal do fundo me ouve bem? Por favor, um retorno. Muito obrigada. A parábola diz assim, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar, e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim, ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada. E os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra. Por isso, logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes. E quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos. E quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Escutem vocês também a parábola do semeador. Quando nós falamos o semeador saiu a semear, meus irmãos, ele saiu com as mesmas sementes, sem escolher a terra. Ele saiu jogando as sementes. Como nós vimos, algumas sementes caíram à margem do caminho. Aquele chão endurecido, pisado, não foram acolhidas pela terra. Caíram sobre terreno pedregoso, outras delas caíram sobre o terreno pedregoso, que também não era fértil.
Elas até chegaram a germinar, mas não vingaram, não conseguiram se enraizar. As que caíram entre os espinhos germinaram, os espinhos cresceram, sufocando a semente. Não conseguiram se desenvolver a contento. E finalmente caíram na terra boa as sementes. Terra fértil. Encontraram campo para germinar. Cresceram e deram frutos. Mas não produziram igualmente. Vamos imaginar uma semente de uma laranja. Então, uma semente de laranja deu 30 laranjas. A outra semente deu 60 laranjas. E a outra semente deu aí a produção máxima, 100 laranjas. Sabe, meus irmãos, a profundidade dos ensinamentos de Jesus, às vezes os próprios discípulos não entendiam, porque era muito profunda essas palavras de Jesus. E aí nós queremos conversar um pouquinho sobre essas sementes. Como nós falamos, a primeira semente que caiu à margem da estrada, uma análise. Oi? Pois é, o vento veio e tirou a minha semente, Valquíria. Para germinar, né, Val? Obrigada, Val. A primeira semente, meus amigos, nós vimos aqui que ela caiu à margem da estrada. Então, representam aquelas pessoas que escutam a lição, mas não interiorizam essas mesmas lições. Ficam só na superfície as sementes. Vamos lá. A semente... Vale ressaltar aqui que nós somos essa terra. Certo, meus irmãos? O semeador é Jesus Cristo. Sempre. Divino semeador. E essa semente que nós falamos é a palavra de Deus. Nós não somos donos da semente. A segunda semente caíram nas pedras, correto? Comparamos aquelas pessoas que se entusiasmam, que têm aquela alegria inicial, aquele gás, aquela coisa toda, mas logo ela murcha e não passa disso. Pura empolgação. Sabe, meus irmãos, que certa vez Chico Xavier foi procurado por uma senhora que estava um pouco desesperada, porque ela abriu os trabalhos de desobsessão na casa dela, lá em Uberaba, na casa espírita. E a quantidade de trabalhadores era imensa. Todo mundo chegou e ela, meu Deus, mais de 50 trabalhadores. O que eu faço? Eu não tenho espaço, eu não tenho tarefa para todo mundo. Está todo mundo desarvorado, querendo trabalhar. Aí ela procura Chico Xavier. Chico, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho mais de 50 trabalhadores, o que eu faço? E Chico Xavier olha para ela e fala, ora, minha irmã, você organiza com os que sobrarem. Percebem, meus irmãos? Já aquela visão de que muitos desistiriam pelo meio do caminho. Essa semente, ela não enraizou, como fala a parábola. Vem o sol e queima. A terceira semente caiu nos espinhos. Os espinhos, para nós, representam as tentações do meio em que nós vivemos. Tantas coisas crescem e não crescem dentro de nós. Nossa, e vai sufocando essa boa semente. Problemas familiares, problemas econômicos, problemas profissionais, problemas de saúde. Isso tudo vai sufocando, sendo esses espinhos e sufocando a nossa semente. E aí essas pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, eu não tenho como doar mais nada do meu tempo. Sabe, meus irmãos, nós
deveríamos ter mais tempo para o Cristo. O que nós damos a Jesus é a migalha do tempo que nos sobra. O evangelho no mundo, ele ainda sobrevive de migalhas. Certamente já ouviram alguém falando assim: eu vou ao centro toda semana. Vou lá, fico ouvindo aquele povo falar 1 hora. Mas eu vou lá. Vou cumprir a minha obrigação, eu tomo o meu passe, estou fazendo o meu e vamos em frente. Dizem assim: tomei o meu passe, me livrei dos obsessores, não tem espírito ruim nenhum comigo. E aí, meus irmãos, muitas vezes são os obsessores que estão libertos de nós, não é? Nós achamos que estamos sobrecarregados e nós que estamos sobrecarregando eles. E tem também a obsessão, acredito que já ouviram falar, de encarnado para encarnado. Existe, não é? Tem pessoas que sugam sim as nossas energias e nós precisamos nos proteger. Deixa eu pôr para cá para ela não voar, viu, Toninho? Finalmente, a quarta semente, que caiu na terra fértil, na terra boa. Essas pessoas ouvem, assimilam a lição e tentam colocá-la em prática. Produzem 30%, 60%, outras até 100%. E aí nós vamos vendo que o semeador, o divino semeador, ele dá a mesma oportunidade a todos, sem distinção. Jesus, o semeador, ele não disse assim: não posso perder as minhas sementes com terras ruins, com terras improdutivas. Ele não privilegiou, ele saiu semeando, gente, jogando as sementes. Aproveita quem puder, aproveita quem quiser. E aí nós vamos analisando esta parábola. Jesus, meus amigos, ele semeou em 4 lugares, não é mesmo? Pelo que nós observamos. Pela matemática rápida aqui nossa, 75% das sementes se perderam, improdutivas. Só 25% das sementes deram certo, frutificaram e germinaram. Uma pergunta para nós refletirmos. Estranho, não é? Jesus não ter escolhido um terreno melhor para jogar as sementes? O que vocês acham? Por que será que ele não escolheu melhor os terrenos onde ele jogaria as sementes? Aí entra um ponto importantíssimo que a parábola vai narrar e vai tratar exclusivamente do livre-arbítrio humano. Jesus confia em todas as terras, por todas as terras que ele passar, ele confia em todas, ele bota a maior fé em todas. Só que o esforço próprio de cada terra é que vai fazer a semente germinar ou não. Esse poder da vontade, ele não interfere. E aí nós fizemos uma comparação com o nosso corpo humano. Para vocês entenderem, para todos nós entendermos o significado dessas sementes. Então, digamos que o nosso corpo humano, o nosso corpo físico, é a terra. A semente que caiu à beira do caminho é a minha pele. A nossa pele. Então ela ficou só na superfície, ela não entrou, ela não penetrou dentro de nós. As sementes que caíram na pedra conseguiram penetrar até o meu esqueleto, foram até os meus ossos, mas só atingiram os meus ossos.
as sementes lançadas sobre o espinho conseguiram penetrar só a minha mente, o meu intelecto, a minha cabeça, o meu sistema nervoso. E as sementes lançadas em terra fértil são aquelas que entraram de fato no meu coração, no nosso coração. Elas então germinaram e frutificaram. Fica mais fácil assim, não fica? De entender como cada semente é na nossa vida. Meus irmãos, o divino mestre, o divino semeador, ele está semeando sempre. Está semeando novamente. Está semeando conosco aqui o tempo todo. E fica a pergunta para nós nesta noite: que tipo de terra somos? Reflexão íntima, não precisamos responder. Mas que tipo de terra somos? É essa pergunta que nós devemos fazer nesse instante e levar essa reflexão para nós. Nós somos ainda aquela terra pisada, aquela terra que não nasce nada, nada nasce ali, mas nem erva daninha, nada, improdutiva, infértil. Ou ainda aquela terra pisada também, com pedras, que temos aquele ânimo inicial, aquele gás, aquela vontade, mas logo abandonamos. Ou ainda aquela terra com espinhos, que até tenta, não é? Nascer, germinar. E aí nós vemos algumas pessoas dizendo sem nenhuma crítica, porque cada um tem o seu tempo, não é mesmo? Nós sabemos o seu despertar. Eu adoraria me dedicar à caridade, obras assistenciais, mas eu não tenho tempo. Infelizmente não dá. Eu não posso, eu não tenho tempo. Já ouviram, os companheiros aqui já ouviram quando eu me aposentar? Quem já ouviu? Quando eu me aposentar, sair meu dinheirinho, não é? E aí nós vamos ver companheiros que desencarnam e nem se aposentaram, nem conseguiram se aposentar. Se formos ficar esperando o melhor momento é agora. Se nós ficarmos esperando estarmos bem, tudo 100%, tudo zerado em todos os setores, amoroso, financeiro, profissional, nossas relações familiares, sociais, nós vamos desencarnar sem trabalho, com as mãos vazias. Então o momento é agora. Nós estamos de fato doando o nosso tempo ocioso a Jesus? O que nós estamos fazendo desse tempo ocioso? Como a parábola narra, nós temos aqui terras que produziram 30 por 1, não é? Outras 60 por 1, outras 100 por 1, capacidade máxima de produção. Aí nós vamos notar que de alguns corações o amor transborda, não é, gente? A exemplo disso, Chico Xavier, que recebeu a semente com 17 anos de idade. E essa semente produziu, acho que mais de 200%. Estourou. Produziu demais. Então, meus irmãos, ainda não consigo. Não consigo ser um Chico Xavier. Eu também não. Divido com vocês. Também não consigo. Vamos produzir 60. Também não consigo 60. Vamos produzir 30. Puxa, Adriana, 30 não dá. Vamos produzir 10. Vamos produzir 1%. 1 por 1. Mas não podemos ser terras paradas. Terras inférteis. O importante é ser fértil.
Nem que seja 1%, mas eu estou produzindo. Eu estou fazendo algo. Estou cuidando dessa terra boa do meu coração. E aí nós queremos também buscar um outro aspecto, meus irmãos, de que nós também não vamos produzir só para o nosso consumo, só para o consumo próprio. Ah, eu tenho a fé para o meu gasto, eu me viro aqui com as minhas sementes e... ema, cada um com seus problemas. Nós vamos nos recordar que todos nós fomos chamados pelo Cristo. E aí nós vamos lembrar da parábola da figueira seca, muito conhecida nossa, que a figueira não deu frutos, e a parábola narra que Jesus amaldiçoa a figueira. Acredito que Jesus não amaldiçoou, uma opinião própria, acredito que não amaldiçoou, acredito que falou o óbvio, olha, que ninguém coma os teus frutos, porque você está estéril. Ele falou o óbvio, a mais pura das verdades. Quando nós lembramos da parábola da figueira, nós vamos nos lembrando, gente, não podemos perder a oportunidade de ser útil e não ser. Eu posso produzir em terreno pedregoso, em terrenos com espinhos, em terrenos à beira do caminho, eu posso produzir. Sabe, meus irmãos, nós não temos que ser santos, santidade. Não é isso que nós queremos dizer. A evolução espiritual é fruto do esforço de cada um. Cada um vai dar conta, não é? E aí quando nós falamos, nós estamos produzindo só para o nosso consumo, só para o nosso bem-estar? Ou estamos produzindo além? Estamos sendo útil às pessoas? Temos uma boa palavra para oferecer para alguém? Uma palavra de esperança? Temos uma palavra positiva para a família lá, para as pessoas que dividem o lar com a gente? Temos tido lá uma boa palavra com aquela turma? Nós estamos produzindo além? Deixo uma outra pergunta aos amigos e me faço o tempo todo essa pergunta. O que é que temos feito de nós? Nós já sabemos que somos imortais, não é, gente? Todos nós somos espíritos imortais. Então, a morte não existe, ninguém vai morrer. E agora, com essas verdades para nós, dessa nossa imortalidade, o que nós estamos fazendo da nossa imortalidade? Nós vamos continuar sendo o que nós somos pela eternidade? Para sempre? Ou nós vamos entender que cada um de nós somos os próprios construtores do nosso caminho, do nosso destino? Boas reflexões para nós, não é? Precisamos pensar assim. Aquela conversa de espelho, você com você mesmo. Daqui para frente, eu vou administrar a minha evolução espiritual. Controlar o meu tempo e aproveitar melhor a minha encarnação. Meus irmãos, Chico Xavier, ele era muito homenageado, sabe? Recebia títulos, honrarias, reuniões, jantares, placa disso, placa daquilo, enfim. E essas reuniões foram aumentando, e ele participava, né, nessas reuniões. Chega um momento que ele fala para as pessoas assim: gente,
Eu não posso deixar de trabalhar para ficar atendendo tantos convites de honrarias, de méritos. Eu não posso perder esta encarnação, diz Chico Xavier. Aí, quando me deparei com isso, soltei Pai Nosso. Gente, se ele, não é verdade? Meu Deus. Que teve a produção máxima na terra do coração dele, que atingiu todos à sua volta. E aí nós ficamos pensando, nós precisamos salvar o que está sobrando. O que está restando, não é, gente? Nós aí que temos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Precisamos cuidar do que está sobrando, desse tempo que resta. O tempo, gente, passa muito depressa. Ele voa muito depressa. Então nós precisamos, o que, meus irmãos? Todos nós. Fazer germinar, crescer, produzir a nossa semente em favor da humanidade. Colaborando com Cristo na construção de um mundo melhor. É isso que Ele espera de cada um de nós. Todos nós somos capazes. A lei divina, essa semente que nós falamos, que é a palavra de Deus, a lei divina não privilegia ninguém. Todos nós somos capazes. O que nós não podemos em tempo algum é duvidar dessa terra boa que nós temos dentro do coração. Como Luiz Rey nos exorta no início da palestra, onde ela fala, dentro do seu ser tem uma fonte imensa de amor. E é assim que o Cristo nos olha. Nós somos puro amor. E aí nós vamos, quando nós falamos desta semente, nós vamos lembrar, nós não temos a dor, o sofrimento que nos visita. A dor, o sofrimento, é um arado para a nossa terra. Sabe, gente? Aquelas lâminas que cortam a terra, que revolve a terra, que deixa a terra mais fofinha, mais solta, propícia para receber a semente. Uma outra reflexão para nós. Essa terra pisada que nós falamos aqui, que narra na parábola, essa terra pisada, ela vai ser sempre pisada, gente? Sempre improdutiva? O que vocês acham? Ninguém vai ser terra estéril para sempre. Nós somos obrigados a caminhar, a evoluir. O mal não é fatalidade, mas o bem é. O bem é fatalidade. Estamos fadados à felicidade. Todos nós, meus irmãos, temos o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. Não é mesmo? O que vai diferir um do outro é o percurso. Então, nós temos 2 alunos numa sala de aula, onde um estuda para burro, se racha de estudar. Não é? Está sempre ali com afinco, estudando. E o outro que vai na maré mansa, não estuda, não se dedica. Os 2 vão chegar na universidade, só que o que estuda com afinco vai chegar mais rápido. Mas todos nós vamos chegar. Todos nós somos fadados, né, ao crescimento e à evolução. E aí nós vamos lembrar de Chico Xavier, quando ele diz: todos os dias eu caio, mas todos os dias eu me levanto. Isso é de uma
aceitação com que nós ainda podemos ser, sabe, gente? E nesse exercício de cair e levantar, nós vamos ficando fortes. Nós vamos assim, vendo que o sofrimento, esse arado que nós falamos na terra do coração, do nosso coração, a nossa terra, com o passar das vivências, dos sofrimentos, ela vai ficando uma terra boa. Nós queremos assim, é séria, não é, gente? Essa reflexão é bem séria para nós, enquanto espíritos imortais, que não há tempo a perder. Nós precisamos, para ontem, cuidar da nossa evolução. E nós vamos vendo assim, meus irmãos, que não há o que enrolar. Como diz André Trigueiro, que eu gosto muito, um jornalista da Globo, ele diz: o papo é reto, não tem curva, não tem o que enrolar. Ou você melhora, ou você não melhora. Nós merecemos e precisamos da bênção do trabalho na nossa vida. Precisamos trabalhar. Somente, meus irmãos, com a bênção do trabalho é que nós vamos crescer espiritualmente, evoluir. Fora disso, gente, desconfia. Todo discurso fora do trabalho, colocar a mão na massa, cuidar dessa terra boa do nosso coração, todo discurso que fugir do trabalho, ele é enganoso, ele é ilusório. Então nós não temos mais tempo para viver iludidos. A doutrina espírita, essa doutrina santa, abençoada, né, que nós conhecemos, ela é uma doutrina para adultos. Não é uma doutrina para crianças, criancinhas. Não podemos mais brincar de amanhã eu faço, amanhã eu termino, amanhã eu concluo. É uma doutrina do pensamento, a doutrina do pensar. E assumir a nossa responsabilidade como espírito imortal. Então, quando nós falamos dessa terra, dessa semente, como falamos aqui anteriormente, o livre-arbítrio está em nossas mãos. Nós podemos falar: amanhã eu mexo com isso, eu tenho tantas existências, não é? Eu termino na próxima, eu pago numa outra, não é? Essa é a nossa melhor encarnação, é o nosso melhor momento. E esse semeador, gente, que é Jesus, ele semeia sempre. Ele não para de semear. Então nós queremos deixar nesta noite a reflexão. Vamos para casa mesmo, pensando: que tipo de terra temos sido? As dificuldades da vida, os problemas, nos transformam, gente. As lâminas do sofrimento, ela vai tratando essa terra boa do nosso coração. E nós vamos nos tornando terras férteis. E aí nós vamos nos lembrando de Dr. Inácio Ferreira, médico, psiquiatra, lá de Uberaba, Minas Gerais, que ele diz assim: melhor arar a terra do nosso
coração com suor do que com lágrimas. Vez ou outra, as lágrimas ajudam sim a terra boa do nosso coração a germinar, a crescer e a dar bons frutos. Mas o doutor Inácio vem nos propor que é melhor. A gente quer melhor sermos, quer melhor o suor do que as lágrimas. Meus irmãos, nós temos muito trabalho pela frente, muito. Mas o Cristo confia na nossa terra. Jesus confia em cada um de nós. Então, assim, já para encerrando, volto a dizer, voltamos a repetir, não precisamos ser santos, estamos a caminho. Mas, gente, vamos tratar da nossa terra, vamos tratar de fazê-la fértil, de produzir, em favor nosso e em favor de todos que cruzarem os nossos caminhos. Então, meus irmãos, voltamos para casa com essa reflexão, como eu também estou fazendo o tempo todo. E Jesus ecoa em nossas mentes, em nossos corações, nos devolvendo esta pergunta: que tipo de terra nós temos sido? Então, meus irmãos, vamos para casa com essa tarefa e vamos germinar, fazer florir cada vez mais essas boas sementes que Jesus nos confiou e que jogou na terra boa do nosso coração. Obrigado pela atenção, gente. Uma boa noite.